métodos de separação dos componentes de misturas homogêneas constituídas por um líquido e por um sólido. Esse método chama-se destilação simples e ele baseia-se nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura. No caso aqui, eu sugeri NaCl aquoso, sal de cozinha dissolvido em água. A temperatura de ebulição da água são 100 graus Celsius. Já a do cloreto de sódio, 1465. Perceba então a diferença enorme em suas respectivas temperaturas de ebulição. Vidrarias: tripé de ferro, bico de Bunsen, tela de amianto. A tela propriamente dita, ela tem malhas de arame, de ferro, de metal. Acontece que no centro dela existe uma placa de amianto que tem a finalidade de distribuir o calor proveniente da chama, impedindo que a chama atinja o balão em um único ponto. O balão de destilação, com a sua característica saída lateral, rolha. O condensador, por sua vez, ele é preso a um suporte universal. Eu já vou explicar logo adiante algumas especificidades do condensador. Contudo, já adianto que ele é constituído por dois cilindros. O cilindro interno, este mais delgado, ele recebe os vapores provenientes do balão de destilação. E no cilindro externo é por onde a água da torneira circula. Então a água entra por esta abertura e ela abandona o condensador por esta outra saída aqui mais próxima ao balão. O sistema recebe calor, a água atinge a sua temperatura de ebulição, vaporiza e vai abandonando o sal no interior do balão. Estes vapores de água, eles não têm para onde ir, o sistema está fechado por esta rolha e o único caminho é ir em direção ao condensador a fim de sofrer a passagem de gasoso para líquido. Olha o nome da vidraria, condensador. Então, esses vapores têm acesso por esse local, vão percorrendo o interior do cilindro interno, esses vapores vão condensando e são coletados já em fase líquida por este recipiente. O caminho percorrido pelo componente provindo do balão de destilação está sequenciado pelas etapas 1, 2 e 3. Contudo, uma maneira bacana de mostrar as especificidades do condensador é percorrer o caminho que a água da torneira faz. A água da torneira, ela entra por este acesso lateral, banha toda a superfície do cilindro interno e escapa do condensador por esta saída. Acontece que a água da torneira inicialmente não vai trocar calor com o componente estando em sua fase de vapor. As trocas de calor que ocorrem com esta água que está acabando de entrar no condensador ocorrem praticamente com o componente, todo ele já se encontrando em seu estado líquido. Foram feitas 3 ilustrações, cada qual representando um corte transversal feito no condensador. Os cortes indicam o conteúdo do cilindro interno e do cilindro externo. O corte 1, temos o componente provindo do balão na sua fase vapor e a água da torneira quente. Já o corte 2 ilustra o conteúdo do cilindro interno preenchido pelo componente em suas fases vapor e líquido. Já existe uma parte condensada e água da torneira morna. Já o corte 3 ilustra o componente da mistura já todo condensado e água da torneira fria. Percebam o seguinte, que quando a água entra, as trocas de calor
não corre entre ela e o componente em sua fase de vapor, onde ele está numa temperatura a maior possível. A água da torneira, que preenche todo o espaço existente entre os dois cilindros, vai retirando o calor do componente, promovendo a condensação do mesmo. Apenas quando esta água da torneira já está prestes a abandonar o condensador, é que ela vai trocar calor com a substância em sua fase de vapor. Esse fluxo contracorrente, ele é observado nas trocas gasosas dos peixes, através das brânquias. A água oxigenada que banha as brancas, no início, as trocas gasosas não ocorrem com os capilares mais pobres em oxigênio, e sim com os mais ricos. Quando esta água está abandonando as brânquias, é que ocorrem as trocas com os capilares venosos. O modo operacional de um condensador assemelha-se à fisiologia respiratória dos peixes.